nós damos graças a Deus por mais esta linda, e rica oportunidade que Deus nos concede para junto cultuarmos ao Senhor. Nós esperamos que seja um tempo de paz, um tempo de alegria. Nós vamos externar aquilo que está no nosso coração, a nossa satisfação em pertencer a Jesus, a nossa alegria em ser dele, e nós convidamos a abrir o seu coração e ser abençoado conosco também nesta noite. Amém? Bondoso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus e na pessoa dele, nós nos achegamos ao Senhor, confiados no sangue do Cordeiro, e queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos receba nessa noite juntos, como teus filhos, reunidos como igreja, para prestar o louvor que é devido ao teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa ser agraciado com os nossos louvores, e que cada lar que de alguma forma está participando, em função do qual esta palavra está chegando agora, este culto de adoração ao Senhor, Deus, nós queremos pedir a tua bênção, que o Senhor possa nos abençoar com a tua presença, como já dissemos, e com o teu grande favor. É no nome de Jesus que nós oramos, Deus, é no nome de Jesus, amém. Tomou o meu lugar.
Coríntios 12, versículo 9. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Irmãos, quando nós nos sentimos cansados, desanimados, que nós podemos recorrer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Glória a Deus. Nós entendemos que a porção da palavra de Deus é necessária para a nossa vida, para nos encorajar, para prosseguirmos.
principalmente nos dias atuais, né? Louvamos a Deus porque temos em nossas mãos a palavra, e eu quero comentar com você que até em função dos dias que estamos vivendo, a preocupação está em toda parte, na verdade, por conta de que a zona de conforto, talvez na vida de alguns, ou de muitos, ela não existe mais, né? Então, quer sejam empresários, quer sejam trabalhadores, enfim, todos têm, na verdade, dificuldades com relação ao que estão vivendo e também em relação ao futuro. E isso nós podemos relacionar de forma figurada como uma tempestade que estamos vivenciando. E agora não é algo de uma pessoa, nós entendemos que alcançou o mundo todo. A Bíblia fala de duas pessoas, que até quero comentar com os queridos, de duas pessoas que enfrentaram uma tempestade. Uma está no Antigo Testamento, outra está no Novo Testamento, e nós podemos fazer uma relação conosco, que estamos agora vivendo praticamente no ano de 2020. Bom, uma delas é Jonas. Até um comentário, amados: quando sobrevive a tempestade, nós temos que considerar aonde elas vão nos levar. Elas de alguma forma vão contribuir para fortalecer a nossa fé, elas vão nos levar para perto de Deus, ou nós vamos permitir que elas nos distanciem, porque normalmente alguma coisa acontece no momento da tempestade. Jonas foi um profeta que viveu uns 860 anos antes de Jesus, e Deus falou com ele. E Deus falou para ele: Jonas, levanta e vai à cidade de Nínive, porque a malícia daquela cidade chegou até mim, e eu vou executar juízo em relação àquela cidade. A Bíblia diz que Jonas até ouviu o falar de Deus, mas não fez muito caso, e nós vamos ver depois. E Deus falou também com a outra pessoa, Paulo, lá no Novo Testamento. Ele estava fazendo uma defesa por conta de que fizeram acusações injustas contra ele, e depois de ter ficado preso praticamente 2 anos, ele está diante do rei Agripa fazendo uma defesa, e ele diz que Deus havia aparecido a ele, e que Deus disse para ele assim: levanta-te, Paulo, eu vou enviar você aos gentios, para que através de você os olhos deles sejam abertos, para que eles saiam das trevas e venham para a luz, para que eles deixem de pertencer a Satanás e possam pertencer a Deus. Então estamos vendo duas pessoas: Jonas enviado aos gentios, um povo que não tinha o conhecimento de Deus, e bem como Paulo. E quando Deus fala, nós ouvimos e podemos responder. E você sabe que Deus falou e fala ao seu coração, e você tem algumas respostas. Essas respostas de alguma forma vão trazer algumas consequências em relação à nossa vida também. Bom, Jonas respondeu no seu interior que ele desobedeceu a voz de Deus. Ele não quis ir àquela cidade que Deus estava enviando, aquele povo, porque ele não queria que eles de repente alcançassem misericórdia. Mesmo sendo um profeta de Deus e aprovado de respeito no povo, porque através dele Deus já havia usado a vida dele para profetizar o crescimento do povo e a expansão do povo e a prosperidade, e isso tinha acontecido. Então Deus era com Jonas, e João tinha a aprovação de Deus em função do que havia feito já. Mas nesse momento Jonas, ele desobedeceu a Deus, e ele foi para um lugar oposto no seu coração e tentou ir para Tarsis, e para chegar lá ele veio até Jope. Ele embarcou, comprou passagem, embarcou no navio, desceu ao porão, deitou, dormiu. Essa foi a resposta de Jonas: desobedeceu a Deus. Já o apóstolo Paulo, Deus lhe apareceu e dizia que iria enviá-lo aos gentios, e o apóstolo Paulo se dispôs não apenas a ouvir o falar de Deus, mas respondeu de forma afirmativa. Estava disposto a ser preso, a enfrentar oposição, mas depender de Deus. E isso, na verdade, foi a resposta de ambos. Um desobedeceu e o outro obedeceu. Em consequência das respostas e do que está no coração,
há um proceder, e esse proceder está relacionado ao testemunho. Vejam o testemunho de Jonas e o testemunho de Paulo. Jonas dormiu e a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus, fez com que um vento tempestuoso alcançasse aquela embarcação na qual ele estava, a ponto de todos que ali estavam, os marinheiros, começarem até mesmo a jogar a carga para fora para ver se conseguiam algum controle. E como não conseguiram, chegaram e foram pesquisar e investigar o que estava acontecendo. E Jonas foi alcançado, achado por alguém, estava dormindo lá, sem fazer conta de nada, nem da sua vida, nem dos outros. E alguém perguntou para ele: vem aqui, de onde você é? Que ocupação é a tua? De que terra você vem? E de que povo é você? E Jonas responde: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Com essa resposta, até houve um temor no coração deles, porque eles tiveram uma percepção, até porque Jonas relatou para eles que fugia da presença de Deus. E isso aconteceu depois que eles pediram para que Jonas invocasse a Deus para aplacar aquela fúria, e como não estava acontecendo, eles lançavam sortes para dizer de quem é a culpa porque está acontecendo isso. E a sorte caiu sobre Jonas, e aí vem a pergunta: quem é você? Que ocupação é tua? Mas Jonas responde: eu sou hebreu, eu conheço esse Deus, e é por minha culpa que está acontecendo isso, porque eu estou fugindo da presença de Deus. Que testemunho triste. Ou seja, alguém que já foi muito usado por Deus, foi abençoado por Deus, e agora está em fuga, e a sua fuga está trazendo prejuízo, inclusive, para algumas pessoas. Um testemunho delicado. O do apóstolo Paulo, o contrário. O apóstolo Paulo, mesmo que foi colocado numa embarcação para chegar até Roma, porque queriam que ele chegasse para ser questionado por César. E depois de alguns dias, Paulo conquistou a confiança de algumas pessoas, inclusive a simpatia também. E depois de algum tempo, até durante o trajeto, ele já falava por alguns deles. Então, a diferença, o testemunho de alguém que está em desobediência, de alguém que está em obediência, é gritante. Agora, chegou a tempestade na vida de ambos. Então a tempestade chegou na vida do desobediente, e a tempestade chegou na vida daquele que estava sendo fiel também aos desígnios de Deus. A tempestade chegou, e é bem provável que a tempestade tenha chegado na vida dos que estão me ouvindo, de uma forma ou de outra. Agora nós não estamos falando da tempestade física, como foi o caso deles, mas a tempestade no âmbito talvez emocional, de estar perplexos, sem saber o que está acontecendo de uma forma mais abrangente, ou o que vai acontecer daqui a uma semana. A tempestade chegou. Para Jonas, a tempestade era a vara de Deus, por conta da desobediência. Mas na vida de Paulo, a tempestade era uma oportunidade de ele engrandecer a Deus, que com certeza estava cuidando dele. Bom, qual foi a consequência na vida de ambos? Porque a tempestade chegou. A tempestade chegou para um, chegou para outro, e chegou também para nós agora. Jonas, ele disse a eles que aquela situação era por conta da sua desobediência e da sua rebeldia, e não tinha como a paz vir se ele não fosse lançado ao mar. E aqueles marinheiros, a princípio, não quiseram submeter-se a essa diretriz, mas depois, vendo que não tinham como aplacar a fúria do mar, eles fizeram ao que o Jonas sugeriu. Lançaram Jonas ao mar com temor no coração, com aperto no coração, e a Bíblia diz que a bonança veio, que houve a calmaria, veio a bonança, e veio inclusive o temor no coração deles, a ponto deles reverenciarem e temerem ao Deus do céu, como Jonas havia dito. E aconteceu algo também com Paulo, porque mesmo Paulo dizendo que eles não deveriam seguir viagem,
e ele não foi ouvido por conta de que o dono do navio e o piloto entendiam que não tinha problema, e eles seguiram viagem. Só que a tempestade veio, e foi terrível a tempestade que acometeu aquela embarcação na qual estava o apóstolo Paulo, e ele estava também ali com umas 275 pessoas. E a tempestade foi tal que depois do primeiro dia eles até lançaram fora alguns pertences, tentando amenizar a instabilidade da embarcação, e isso não surtiu resultado. Mas ao terceiro dia eles lançaram ao mar a própria embarcação do navio, conforme está registrado no capítulo 27 do livro de Atos, no versículo 19. Então lançaram pertences, lançaram também agora a embarcação. Então perceba, irmão, que às vezes, conforme os dias vão passando e a intensidade da tempestade vai se acentuando ou permanecendo, parece que as nossas atitudes elas vão mudando. Mudou deles lá. E não só isso, eles também foi intensificando tanto aquela pressão que eles estavam vivendo, e eu entendo que pressão de todas as ordens, inclusive emocional, psicológica, que está escrito na Bíblia que não apareceu durante muitos dias nem sol, nem estrelas. Era como se eles estivessem debaixo de uma nuvem escura constantemente. Tem alguma semelhança com aquilo que alguns queridos estão vivendo, ou conhecem outros que estão diante dessa situação? E isso acentuou-se praticamente até o 14º dia. E eles estavam praticamente, depois de um período, esse tempo todo, até sem comer. E o apóstolo Paulo com eles estava jejuando. E a perplexidade foi tamanha que eu quero com você perceber o que está escrito no verso de número 20 do livro de Atos, versículo 27. Está escrito assim: não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Até o apóstolo Paulo, servo de Deus, homem que já havia sido canal de bênção para abençoar muitas pessoas, Deus havia realizado muitos milagres através dele, mas neste momento agora de perplexidade, na permanência da prova que estavam vivenciando, o próprio apóstolo Paulo relata que fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. É possível que alguns estejam como Jonas, que foi jogado ao mar, ou como eles que estavam perplexos, não tinham mais esperança. E é possível que nos dias atuais alguns também estejam desestabilizados, talvez fisicamente na questão de suprimento ou de recursos financeiros, ou emocionalmente, ou até mesmo emocionalmente no aspecto de parece que não ter controle sobre as coisas e não conseguir ter um norte para seguir, ou até mesmo espiritualmente, talvez alguns estão se questionando: Deus, o que está acontecendo? Ou por que aconteceu isso? Eu quero dizer para você que o Deus da Bíblia é um Deus que ama, e é um Deus que dispensa graça para as pessoas com quem Ele trata, para as pessoas quem Ele ama. Deus é amor, Deus é muito graça também. Graça é aquele que dá a outra pessoa alguém além, ou algo além do que aquilo que ela merece, ou daquilo que ela fez, né, por merecer. Olhando para Jonas, ele foi lançado ao mar, e alguém podia questionar: está recebendo pelos seus feitos? Mas a Bíblia fala que lá nas profundezas do mar, Jonas se lembrou de Deus. E Jonas ora, mas nas palavras dele sobressaem. Eu quero só mencionar com os queridos, no capítulo 2, está escrito assim: Jonas ora assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Ah, Deus, das profundezas da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Um Deus gracioso, um Deus que se compadece dos seus, ouviu a oração de Jonas. E ele tem as suas formas de trabalhar de forma milagrosa. Ele preparou um peixe enorme para praticamente abocanhar Jonas e levá-lo em segurança ao local
que Deus havia determinado há um tempo atrás. Jonas orou e Deus manifestou graça. E nós podemos entender que ele recebeu mais do que ele merecia. Ele foi guardado e ele foi conduzido até a cidade de Nínive. E o apóstolo Paulo não menos. Mesmo que ele ficou perplexo, que perdeu a esperança, e às vezes nós nos condenamos no nosso interior, porque talvez tenhamos chegado ou cheguemos à situação que o apóstolo Paulo chegou. Pode ser que você em casa está perplexo, está chateado, está deprimido, porque entende que não podia estar nessa condição sendo um crente, sendo um cristão. Mas o apóstolo Paulo fala que ele perdeu a esperança de salvar-se, pelo menos fisicamente falando. Mas Deus cuidou da situação. E Deus cuidou da situação, e o apóstolo Paulo foi visitado por um anjo. Jonas teve a providência de um peixe. Paulo teve a providência de um anjo, que chegou para ele e falou para ele o que eu quero que você guarde no seu coração agora. Paulo, não temas. Paulo, não temas. Aí na sua casa, aqui, que você possa perceber que Deus, em momento onde faltam-nos condições de encarar ou enxergar uma saída, Deus tem uma providência, uma palavra de encorajamento. Paulo, não temas. Vai até acontecer um naufrágio, o navio vai se perder, mas as pessoas serão guardadas. Estão guardadas, ninguém vai perecer. Ninguém vai perecer. O apóstolo Paulo ouviu aquela palavra, o apóstolo Paulo creu naquela palavra. O apóstolo Paulo creu naquela palavra, a providência de Deus. Peixe para Jonas, um anjo para Paulo. E qual foi o resultado da manifestação da graça? Jonas foi conduzido até a cidade de Nínive. Eu creio que, parcialmente arrependido, ele anunciou a palavra de Deus. Disse a eles que o coração deles, ou as atitudes deles, reprovadas por Deus, havia traído de Deus o juízo, e Deus iria executar juízo. Eles ouviram a palavra, eles se arrependeram, pediram perdão, tiveram manifestação de arrependimento, e a Bíblia diz que Deus perdoou e que Deus poupou. Ou seja, a graça alcançou Jonas, e através do obedecer a Deus, esta graça alcançou também todo o povo de Nínive, que era de um número de 120 mil pessoas. Graça de Deus sendo dispensada. Mas a graça de Deus alcançou também, não apenas o coração de Paulo. Paulo também se reportou às pessoas que estavam na embarcação, e até porque eles estavam muitos dias sem comer, Paulo chamou-os e disse: olha, eu quero encorajar vocês a recobrar o ânimo. Era como se Paulo estivesse repetindo aquilo que eu entendo que havia chegado ao coração dele através de Jesus. Porque uma vez Jesus chegou e disse para as pessoas no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, olha, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo, é como quem diz, vocês podem ter algumas ser submetidos a alguma tempestade, mas eu vou dizer para vocês, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora o apóstolo Paulo chega para as pessoas e diz para eles assim, olha, tenham ânimo. Sabe o que aconteceu? Divulgando o encorajamento que ele recebeu, o anjo de Deus, aquele a quem eu sirvo, me apareceu nesta noite e falou-me que ninguém vai perecer, ainda que haverá um naufrágio, mas ninguém vai perecer. E eu quero encorajar vocês a comer. Vocês estão 14 dias sem comer nem beber, vocês devem comer. Por quê? Porque disso depende todo o nosso vigor. E a Bíblia fala que Paulo fez algo que eu fiquei, Deus, como é tremendo alguém que de alguma forma a ele chegou a palavra de Deus. Paulo pegou o pão e deu graças. Nossa, alguém dando graças no momento de tribulação, no momento de turbulência. A Bíblia diz que Paulo deu graças a Deus por aquela provisão. Partiu o pão, comeu. E eles foram revigorados no ânimo, foram encorajados, também comeram e se fortaleceram. Glória a Deus. A graça na vida de Jonas, graça na vida de Paulo. Na vida de Jonas alcançou a cidade, na vida de Paulo alcançou a embarcação. Paulo, ainda que houve um naufrágio, chegava até Malta, Deus tinha problemas, Deus abençoou Paulo, houve milagres através da vida dele, e depois Paulo praticamente foi para um outro lugar onde ele foi recebido como um hóspede diferenciado, honrado como hóspede onde ele estava. Eu vejo graça na vida de Jonas, eu vejo graça na vida de Paulo. Paulo ouviu, não temas. Paulo foi visitado por um anjo, e eu quero fazer agora, relacionar com você e comigo. Eu sei
que a dificuldade é grande, para uns de uma forma, para outros de outra. E até te encorajo a não olhar para algumas pessoas que para ele está vivenciando uma tempestade e você achar que é só um chuvisco. Cada um tem a sua medida. Se para ele é uma tempestade, ele precisa de graça para enfrentar aquela situação, ainda que para você pareça chuvisco. Mas eu quero te dizer que Deus quer chamar o meu coração, atrair o meu coração e o teu também, para entender de que 860 anos antes de Cristo, Deus já estava manifestando graça. Na época de Paulo, alguns anos depois que o Senhor Jesus esteve aqui, realizou a sua obra, foi morto, ascendeu aos céus, Deus estava dispensando graça na vida de Paulo. 2000 anos se passaram. Nesse ínterim, quantos servos de Deus viveram situações dificílimas e Deus dispensou graça? Nesse momento em que o mundo está diante dessa tempestade, você pode ter certeza, Deus dará graça ao meu e ao seu coração. Amém? Não faltará graça. Acredite, Deus cuidará. Como Ele cuidou no passado, Ele cuida no presente. E que você recobre o ânimo, que a palavra que o anjo disse para Paulo possa alcançar o seu coração, porque essa palavra que o anjo falou para ele são palavras que o próprio Jesus falou muitas vezes. Não temas, não temas, eu sou contigo. Não tema, querido, não tema, querido. Você nem sabe, também não sei, como vai ser a luz no fim do túnel. Até porque, no caso de Paulo e os seus, foram 14 dias. Eu não sei se está submetido a essa tempestade 3 dias, 4 dias, se serão 14, se serão mais. Mas você pode confiar que o nosso Deus, Ele tem graça suficiente para fortalecer o nosso coração para permanecermos na presença dEle. Não foram poucas as oportunidades em que aqueles que foram usados por Deus para encorajar os queridos, no final da carta, ele dizia assim: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Por quê? Porque aquelas pessoas que servem ao Senhor, eles sabem que só estão servindo por conta da graça. A Bíblia fala assim: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, a sua história começou mediante a graça. Como assim? Até a gente lembra daquela questão que às vezes você está pedindo um favor para alguém, precisa de algo de alguém, e na negociação, na conversa, fala assim: tá, quanto vai ser? A pessoa fala assim: é de graça. Ou seja, você vai receber algo e não vai pagar por aquilo. Você não teve um empenho, uma retribuição para que você está recebendo, é de graça. Deus tem graça, ou seja, Deus ama sem merecermos, Deus cuida de nós sem darmos algo em troca. O Deus da Bíblia é um Deus de graça, e Ele mostrou isso na pessoa de Jesus. Então, em muitas situações, até porque os irmãos que servem a Deus foram se achegar a Deus por conta da graça, e a manutenção da vida deles também carece de graça. Hoje nós estamos precisando de graça. Eu quero te encorajar a louvar a Deus, porque a graça dele está acessível para mim e para você. Amém? Quando no final da carta aos Filipenses, que foi uma carta de encorajamento, Deus diz: a graça de Jesus Cristo seja com o teu espírito. Também no final da carta aos Hebreus, e haja vista que os hebreus, eles eram conhecidos como atravessadores de rios. Os atravessadores de rios. O autor da epístola escreve uma carta encorajando a eles permanecerem na fé, a serem vigilantes, porque Jesus foi mostrado ali como aquele que venceu tudo, como aquele que está superior a tudo. Aquele Jesus que está acima dos anjos, que é superior aos anjos. Jesus que é superior a Moisés, Jesus que é superior aos sumos sacerdotes, Jesus que foi entronizado, Jesus que é o mediador de uma nova aliança. Jesus está conosco, Ele é o Senhor. Então, quando Ele escreve encorajando os irmãos a permanecerem na fé, e que os crentes devem viver pela fé, Ele termina dizendo assim: a graça seja com todos vós. Que esta graça que alcançou os queridos alcance a mim e alcance a você. Um servo de Deus
ele, escrevendo um livro, ele disse que teve um sonho numa ocasião em que ele estava numa embarcação, num barco, e estava sendo conduzido por uma correnteza, e no sonho mesmo ele via lá na frente, bem lá na frente, uma rocha muito grande, e não teria como a embarcação passar por ali sem que colidisse com aquela rocha, não tinha mesmo. Ele estava considerando, e sendo um servo de Deus, ele clamou ao Senhor: Deus, tira a rocha, Deus, tira a rocha. E para surpresa dele, a resposta de Deus foi: eu não vou tirar a rocha. Eu entendo que quando ele começou a ouvir a resposta, o coração dele partiu, ficou desesperançoso. Mas Deus falou para ele assim, acrescentou: eu não vou tirar a rocha, eu vou elevar o nível das águas. Você passará por cima. As águas, naquele caso, era simbolicamente a graça de Deus. Eu vou dar graça e você vai passar por sobre esta rocha. Em nome de Jesus, Deus vai dar graça para você superar. Em Cristo Jesus, para você vencer, e você vai prevalecer. Não temas, o Senhor nosso Deus vai continuar dispensando graça. Se entende que está vivenciando um momento como Jonas, sentiu-se reprovado, faça como Jonas, ore, peça perdão, misericórdia, graça, que Deus te dará uma outra oportunidade, assim como deu para Jonas. Se ficou sem esperança como Paulo, o apóstolo Paulo e os demais, que você possa confiar que Deus vai cuidar, Deus vai dar graça. Hoje é o seu tempo, e o Deus da graça, que é o nosso Deus, continua suprindo os seus. Deus abençoe os amados, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Com essas palavras, para fortalecer o seu coração, recobrar o ânimo, alimente-se, coma, a perversidade vai passar, nós vamos vencer. A graça de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua bênção. Te louvamos, porque o Senhor tem uma palavra de encorajamento para os nossos corações. Abençoa-nos com a tua vida, abençoa-nos com graça. Alguns queridos podem estar perplexos em função do que tem acontecido e talvez do que estão vivendo por conta de desobediência. Dispensa a graça, atrai o coração para voltarem ao Senhor. Talvez alguns, mesmo em obediência, considerando o porquê, Deus, o porquê desse momento. Esse momento é uma oportunidade, Deus, para que através da nossa postura e do nosso comportamento, o Senhor seja glorificado. Nós podemos, com aqueles que convivemos, assim como Paulo, dizer-lhes que ouvimos a tua voz e temos ouvido, e a tua voz nos encheu de encorajamento, de ânimo, que nós estamos continuando na vida cristã e vamos continuar te adorando. Abençoa agora, Deus nosso, que estamos vivendo essa tempestade universal, mas que o nosso testemunho seja um testemunho de alguém que conhece a Deus. Não sei o que o Senhor utilizará, não sei o que o Senhor usará, mas eu sei que nós podemos descansar. Que a graça do Senhor seja sobre cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Nós oramos. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, e obrigado pela graça, Deus. Amém. Amém.